Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A conexão entre Bento XVI e o protestantismo não é feita por muitos. Na verdade, de uma forma geral, as pessoas têm aquela noção popular de que Bento XVI é o representante do conservadorismo católico, até mesmo do tradicionalismo. Ele é uma pessoa que quer manter as coisas como eram antigamente e resiste às mudanças dos radicais, mesmo seus compatriotas, aqueles alemães revolucionários. Bento XVI está contra eles, Bento XVI está contra a corrente da revolução. Ele até mesmo fala da crise na igreja e, em uma certa medida, deu razão a Lefebvre. Então, Bento XVI seria um herói, na noção popular, de conservadorismo católico, tradicionalismo, enfim, como queira rotular, uma posição mais reservada com respeito a mudanças. Poucos sabem e estão informados a respeito da postura revolucionária de Bento XVI em muitas questões. Algo disso eu já mostrei aqui no Controvérsia Católica, quando simplesmente recortei alguns trechos de uma conferência do padre Francisco Catão, que foi um participante do Concílio Vaticano II e é um dos poucos ratzingerianos aqui no Brasil, então compreende de fato o pensamento de Bento XVI, no qual ele assinala que Bento XVI, seguindo a esteira de Lutero, algo contrário ao posicionamento católico tradicional que costuma rejeitar as premissas de Lutero, adota a noção de experiência religiosa, assim como Lutero tinha concebido primeiramente, e a traz para dentro da igreja mediante a doutrina da nova evangelização, que é baseada praticamente nessa noção de experiência religiosa, que também era a noção de Loisy e outros modernistas que centram o conteúdo da revelação na imanência, ou seja, no ser humano que tem sua experiência direta com Deus sem mediação de autoridade eclesiástica ou então do depósito revelado por Deus. Bem, esse é um aspecto do caráter revolucionário de Bento XVI, mas também tem um outro aspecto que também o liga a Lutero e ao protestantismo. E é sobre isso que eu queria falar aqui. Esse aspecto é, sem dúvida, a maneira com que ele tratou o próprio fundador do protestantismo e como ele viu a reforma. Bento XVI, nesse respeito, operou uma revolução papal. É isso que nós vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês alguns textos que vão demonstrar isso. E é isso que nós, então, podemos concluir com segurança sobre Bento XVI. Ele operou uma revolução papal no modo como se entende Lutero e a reforma protestante nos meios católicos. Isso certamente não condiz com a noção popular que há por aí. Inclusive, no último vídeo que eu publiquei, o protestantismo lançará o Brasil no ateísmo. Teve um dos comentadores, eu até noto isso no artigo que vai acompanhar esse nosso vídeo aqui, um comentador vai dizer: olha só essas lambanças que Francisco tem feito, isto é porque Bento XVI renunciou, porque se Bento XVI não tivesse renunciado, dá-nos a entender, essas coisas não teriam acontecido. Como as pessoas se enganam pela propaganda, não é verdade? A realidade, as próprias coisas escandalosas que Francisco faz, muitas delas vêm do próprio Bento XVI. E é isso que eu vou demonstrar para vocês aqui neste vídeo. Mas vamos começar vendo um simples artigo que saiu na BBC News. Este artigo se intitula Os 500 anos de inquérito de Lutero, que abriu o mundo ocidental para a liberdade de pensamento. Então aqui nós já podemos perceber que Lutero é uma pessoa bem vista e benquista pelos modernos de uma forma geral. Todo mundo gosta de Lutero, ele é visto como um herói, mesmo para pessoas ateias, para pessoas comunistas, não importa. Lutero é um ícone porque ele espalhou essa noção de que as pessoas podem interpretar a Bíblia, e assim se aplica para qualquer outro livro também, da forma que quiserem. E aí nós temos essa educação nova, por exemplo, onde o professor, na verdade, é igual ao aluno, onde as pessoas aprendem as coisas por si mesmas, como se elas tivessem em si mesmas já um conhecimento atual, ou enfim, com o seu próprio esforço, sem qualquer necessidade de um juízo melhor, pudessem formular os juízos adequados. Enfim,
Com Lutero começa essa loucura que vai gerar a revolução, que vai gerar toda essa diversidade de sistemas e de modos de vida que nós temos na nossa época. Para uns isso pode ser muito bom, para outros isso pode ser o começo do fim, né? ou dos males maiores. Mas bem, o que interessa é que nesse artigo aqui, alguns especialistas se pronunciam sobre o assunto. Uma é aquela pastora Home, da Campanha da Fraternidade, muitos devem ter se familiarizado, aquela luterana revolucionária, que falou sobre a questão do kit LGBT aí nas igrejas e tal. Uma dessas que fala sobre a importância de Lutero. Aqui então em todo o artigo vai se falar sobre a dieta de Worms, onde Lutero então colocou ali a sua liberdade de pensamento e assim começou a ruptura realmente com o catolicismo. Fala-se de muitas coisas, fala-se agora também da postura da Igreja Católica nos últimos anos, nas últimas décadas, em face do protestantismo. E é aqui que entra então o que mais nos interessa, porque é justamente aqui que nós vamos encontrar o diferencial de Bento XVI. Nós vamos nos servir aqui do que disse uma vaticanista chamada Mirticelli Medeiros, a qual irá colocar qual é a contribuição de Bento XVI nesse processo de diálogo com o protestantismo que tem acontecido nas últimas décadas em decorrência do Concílio Vaticano II. Ela diz o seguinte: ela recorda a visita que o hoje Papa Emérito Bento XVI realizou à Alemanha em 2011, ainda durante seu pontificado. Ele disse algo que sinaliza bem em que pé está esse diálogo. Ao comentar as intenções de Lutero no século XVI, Bento XVI acabou revolucionando o magistério papal em relação à questão de afirmar que, por trás das inquietações do reformador alemão, estava uma profunda experiência com a misericórdia de Deus. Pontua a vaticanista. Não dá para imaginar um Papa no século XVIII ou XIX fazendo um elogio desses à pessoa que, durante anos, foi vista como pivô do cisma ocidental. Vejam como esta afirmação é bastante contundente, direto ao ponto. Mostra que, há 10 anos atrás, Bento XVI estava na Alemanha. Em vez de pedir a conversão dos luteranos, o retorno à unidade católica, ele estava lá, na verdade, elogiando Lutero, dizendo que Lutero era uma pessoa apaixonada pelo Evangelho, inquieta, que buscava Deus, que tinha Deus como centro de sua vida, que era cristocêntrico. E o que eu estou dizendo aqui, evidentemente, não é simplesmente o que disse o jornal da BBC News como uma propaganda maligna para conspirar contra o catolicismo e contra Bento XVI. Não, isto aqui é realmente o que o próprio Bento XVI disse no seu discurso na Alemanha. E nesse caso, o que a vaticanista diz é exatamente o que foi dito. Na verdade, ela diz até menos do que realmente é, como nós vamos verificar quando nós consultarmos algumas fontes. Mas deixe-me retornar ao nosso ponto fundamental, meus caros amigos, porque é muito importante que nós saibamos que o que hoje Francisco faz de escandaloso, na verdade, pode ser perfeitamente traçado à figura e ao pontificado de Bento XVI. Com efeito, a própria comemoração com os luteranos é obra mesma do próprio Bento XVI. Isso foi pensado justamente lá nos idos de 2011, onde ele expressou em um discurso à delegação da Igreja Unida Evangélica Luterana da Alemanha o seguinte: olha só, palavras de Bento XVI. Portanto, dirijamos juntos o nosso olhar para o ano de 2017, que nos recorda a divulgação das teses de Martinho Lutero sobre as indulgências, há 500 anos. Nessa ocasião, luteranos e católicos terão a oportunidade de celebrar no mundo inteiro uma comum comemoração ecumênica, de defender a nível mundial as questões fundamentais, e não, como Vossa Excelência acabou de dizer, sob forma de uma celebração triunfalista, mas com uma profissão comum na nossa fé no Deus uno e trino,
na obediência comum a nosso Senhor e a sua palavra. Temos que atribuir um lugar importante à oração comum e à prece interior, dirigidas a nosso Senhor Jesus Cristo pelo perdão das injustiças recíprocas e pela culpa relativa às divisões. Desta purificação da consciência faz parte o intercâmbio recíproco sobre a avaliação dos 1500 anos que precederam a reforma e que, portanto, nos são comuns. Por isso, desejamos implorar conjuntamente e de modo incessante a ajuda de Deus e a assistência do Espírito Santo, para podermos dar outros passos rumo à unidade almejada e não descansarmos nos resultados já alcançados. Isto é o que afirmou então Bento XVI em 2011. Não se trata aqui do discurso a que se referiu a senhora Medeiros. Não, este aqui é um outro discurso já, em que ele está falando sobre o planejamento de comemorar em 2017 a revolta protestante. Então é disso que se trata. Outro discurso em que ele fala de Lutero, que também foi revolucionário, é uma coisa que nós vamos tratar depois. Mas aqui fique claro, Bento XVI está já planejando uma coisa que Francisco apenas executaria. Então muitas pessoas veem Francisco com aquela estátua de Lutero do lado e pensam assim, é porque é Francisco que ele está fazendo isso. Não, nada disso. Se Bento XVI tivesse sobrevivido no papado, modernista pós-conciliar, até aquele período, ele teria feito a mesma coisa, certo? E aquele cartão postal, também com a imagem de Lutero e outras coisas, tudo isso haveria acontecido, ao que tudo indica, porque Bento XVI mesmo foi quem veio com essa ideia de comemorar esse aniversário sinistro do protestantismo. Bem, mas por que ele quer comemorar? Vamos aqui na mentalidade de Bento XVI agora. Quais são os motivos aduzidos? Então, em primeiro lugar, católicos e luteranos devem comemorar a sua obediência comum a Nosso Senhor e a sua palavra. Essa é a ideia. Então, católicos e luteranos, atenção Santo Dom Bosco, atenção aqui o que ensina Bento XVI, católicos e luteranos possuem uma obediência comum a Nosso Senhor e a sua palavra. Então é por isso que acontece, agora vocês entendem melhor, fraternidade ecumênica, campanha da fraternidade ecumênica entre católicos e protestantes, não é? Isso vem acontecendo desde os anos 2000. Então é por isso, porque eles têm uma obediência comum a Nosso Senhor e a sua palavra. Palavras de Bento XVI. Do ponto de vista católico tradicional, eu acho que vocês sabem, tal obediência comum não existe, pois o protestantismo não agrada a Deus. A seguinte proposição foi condenada pelo Papa Pio IX no Sílabus. Esta é a proposição 18. O protestantismo não é outra coisa que uma forma diferente da própria verdadeira religião cristã, na qual, como na Igreja Católica, é possível agradar a Deus. Esta proposição foi condenada pelo Papa Pio IX no Sílabo de Erros Modernos, em 8 de dezembro de 1864. Se vocês querem consultar no Denzinger-Hühnermann, é o número 2918, do Denzinger-Hühnermann, de 2010. Então, bem, aí está. Bento XVI está dizendo, nossa obediência comum, ou seja, agradamos a Deus nas nossas práticas religiosas, não é? Obediência comum a Jesus Cristo e a sua palavra. Agrada a Deus o protestantismo? É o que nos dá a entender. Essa proposição foi condenada. Porque é condenado dizer que o protestantismo é uma outra forma de cristianismo, ou seja, de obedecer a Nosso Senhor e a palavra de Deus. Não é isto. E dizendo que católicos e protestantes devem comemorar sua obediência comum a Nosso Senhor e a sua palavra, Bento XVI pressupõe que o protestantismo, como o catolicismo, agrada a Deus. Evidentemente, esse argumento somente pode favorecer aos ímpios que lisonjeiam o protestantismo, porque sabem que, apoiados no livre exame das Sagradas Escrituras, podem assim facilmente espalhar os seus erros, enquanto
enquanto clamam seguir a autoridade de Deus. Isso é o que afirma o mesmo Papa Pio IX na encíclica aos bispos da Itália, Nostis et Nobiscum, no número 6. Então, é isto que afirma o catolicismo tradicional. O protestantismo ele só é favorecido com uma outra forma de cristianismo pelos revolucionários. E é por isso que Bento XVI vem fazer uma revolução aí. Por quê? Favorecer o protestantismo com uma outra forma de cristianismo simplesmente é para favorecer as seitas secretas e todos os grupos que conspiram para minar a ordem atual, a ordem cristã, e colocar no seu lugar uma outra ordem. Eles se servem do protestantismo porque no protestantismo não existe uma autoridade central, não existe meios de censura eficazes. Então, no protestantismo, a pessoa pode pegar a Bíblia e interpretar o que quiser. E interpretando o que quiser, ela pode, inclusive, colocar suas ideias de socialismo, as suas ideias, enfim, de revolução ali, com a autoridade de Deus, supostamente. É isso que o Papa Pio IX denuncia e é sob este título que ele condena essa noção de que o protestantismo seria uma modalidade de cristianismo. Mas Bento XVI está na esteira da revolução e está nos dizendo aqui que não, é uma outra modalidade, uma forma de obedecer a Jesus Cristo e a palavra de Deus. Mas não foi esta, meu caro amigo, a primeira vez que ele o fez, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, sob João Paulo II, o mesmo Bento XVI afirmou o seguinte em um livro de teologia dogmática, abre aspas, ambas, a interpretação católica e protestante do cristianismo tem significado, cada qual à sua maneira. Elas são verdadeiras em seu momento histórico. Isso disse Bento XVI, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, em seu Principles of Catholic Theology, Princípios de Teologia Católica, de 1982, a página 16. Portanto, a partir destas afirmações, podemos seguramente concluir que Bento XVI é um liberal e modernista que ventila uma doutrina formalmente condenada nos sílabos de Pio IX. É isso que nós podemos concluir. Ele falou, então, vamos comemorar, ali em 2017, o protestantismo para lembrar da nossa obediência comum a Jesus Cristo e a sua palavra. Tome com essa, meus amigos do Centro Dom Bosco, durmam com esta, meus caros conservadores aí do Fratres in Unum e de tantos outros lugares, pessoal da Montfort, né, cujo fundador pensava que Bento XVI era o Papa de Fátima, não é? Eu acho que ele é mais Papa de Lutero do que Papa de Fátima, me desculpem, mas é isso que os fatos mostram. E ele não só fala da questão da obediência comum, que é o motivo de comemorar, mas também ele fala que nós devemos comemorar, diz ele, devemos fazer esta comemoração, ela deve ser feita para que católicos e luteranos rezem juntos. Isso, rezem juntos. Aparentemente trata-se de uma nobre iniciativa, um ato de caridade, afinal, chamar as pessoas para rezar. Quem é que reza hoje em dia, não é? Ainda mais essas pessoas aí que têm todas essas ideias revolucionárias. Contudo, trata-se do contrário. Já que o protestantismo não agrada a Deus, a caridade a Deus exige que o evitemos, e a caridade ao próximo manda que os exortemos a retornar à fé católica. É isso o que ensina Pio XI na Mortalium Animos, um outro documento tradicional, verdadeiramente aqui vindo de um Papa católico, legítimo, verdadeiro, tradicional. Então, o que diz Pio XI? Ninguém ignora, por certo, que o próprio João, o apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar à memória dos seus o mandamento novo, amai-vos uns aos outros, vetou inteiramente até mesmo manter relações com os que professavam de forma não íntegra e incorrupta a doutrina de Cristo. Se alguém vem a vós e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem digais a ele uma saudação. Pelo que, como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, como que em um fundamento, então é necessário unir os discípulos de Cristo pela unidade da fé, como no vínculo principal. Papa Pio XI, Mortalium Animos, número 13, 6 de janeiro de 1928. Se buscamos saber o porquê não rezamos como os luteranos,
A razão está em que, segundo o juízo autorizado do Vigário de Jesus Cristo, as doutrinas de Lutero são errôneas e não condizem com a nossa fé católica. Então, o principal, o que fundamenta o vínculo da caridade entre nós, como irmãos em Cristo, é, em primeiro lugar, o vínculo comum da fé. É fundados na fé verdadeira de Jesus Cristo que nós estamos unidos em caridade. É isso que disse o Papa aqui. E citou o próprio apóstolo da caridade nesse respeito, que dizia que devemos evitar as pessoas que não acolhem íntegra a doutrina de Jesus Cristo. Pois bem, por que nós católicos então não temos comunhão em oração e outras coisas com os protestantes? Por quê? Porque não tem este vínculo. Porque, segundo o magistério eclesiástico, Lutero é um herege. Lutero é uma pessoa que deve ser reprovada e os seus escritos todos devem ser reprovados. A doutrina de Lutero não é nada bonito. E as consequências da doutrina de Lutero são péssimas. Isso nós vemos historicamente. Mas nós vemos também na própria análise do texto que foi feita pela Santa Sé e que determinou de uma maneira segura que isto é algo que foge à doutrina de Jesus Cristo. E é isso que nós fazemos agora. Vamos citar simplesmente aquilo que disse o Papa Leão X, estabelecendo o juízo da Igreja Católica em face dos ensinamentos de Lutero. Ademais, porque os erros precedentes e muitos outros são achados nos livros e escritos de Martinho Lutero. Do mesmo modo, condenamos, reprovamos e rejeitamos completamente os livros e todos os escritos e sermões do dito Martinho, tanto em latim como em qualquer outra língua, contendo os ditos erros ou qualquer um deles, e desejamos que sejam considerados totalmente condenados, reprovados e rejeitados. Papa Leão X, Exsurge Domine, 15 de junho de 1520. Totalmente diferente é a abordagem de Bento XVI. Então, uma coisa é o que disse um Papa católico tradicional, não revolucionário, e outra coisa é o que disse o revolucionário papal aqui, Bento XVI, falando sobre Lutero. O que ele vai dizer sobre Lutero? Então, só note bem aqui o que disse Leão X mais uma vez, as qualificações. Ele falou em algo condenado, reprovado e rejeitado, se referindo à doutrina de Lutero. Agora vamos ver o que diz Bento XVI sobre Lutero e sobre sua obra. Ele vai afirmar o seguinte: para mim, como bispo de Roma, é um momento de profunda emoção encontrar-vos aqui no antigo convento agostiniano de Erfurt. Como acabamos de ouvir, Lutero estudou teologia aqui. Aqui celebrou a sua primeira missa. Contra a vontade do Pai, abandonou os estudos de jurisprudência para estudar teologia e encaminhar-se para o sacerdócio na ordem de Santo Agostinho. E a incentivá-lo neste caminho não era um pormenor ou outro. O que não lhe dava paz era a questão sobre Deus, que constituiu a paixão profunda e a mola de sua vida e de todo o seu itinerário. Como posso ter um Deus misericordioso? O fato que esta pergunta tenha sido a força motriz de todo o seu caminho não cessa de maravilhar o meu coração. O pensamento de Lutero, a sua espiritualidade inteira era totalmente cristocêntrica. Para Lutero, o critério hermenêutico decisivo na interpretação da Sagrada Escritura era aquilo que promove Cristo. Isto Bento XVI disse no seu encontro com os representantes do Conselho da Igreja Evangélica da Alemanha, 23 de setembro de 2011, então 10 anos atrás. Notem bem, meus caros, o que nós temos diante dos nossos olhos. Bento XVI está falando que a doutrina de Lutero é cristocêntrica, quando na verdade qualquer pessoa que não seja parcial no juízo sabe que a doutrina de Lutero é luterocêntrica. Não é nem paulina, como dizem alguns, porque São Paulo, na carta aos Gálatas, por exemplo, já fala da necessidade das obras, fala de muitas coisas que Lutero tinha rejeitado. A doutrina de Lutero era luterocêntrica. Ele tirou livros da Sagrada Escritura, até do Novo Testamento, porque o critério dele era o que ele pensou, né, que São Paulo ensinava a partir de uma experiência pessoal dele. Ele tinha uma formação nominalista, que é uma doutrina bastante complicada do ponto de vista filosófico e teológico. Ele já tinha uma noção
um tanto deturpada, aí inspirada em Ockham, sobretudo, Guilherme de Ockham, e também uma situação de vida bem complicada, e com base nisso começou a ler a Sagrada Escritura a partir dos seus juízos. E em vez de ver o que os santos padres ensinavam sobre isso, que estavam muito mais próximos do tempo dos apóstolos, que eram muito melhores representantes do que ensinaram os apóstolos, porque eram seus sucessores em cátedras principais aí da cristandade, eram grandes expositores da doutrina, em vez de se basear no que ensinava a tradição, unanimemente sobre essas matérias, em vez de consultar outros exegetas, em vez de consultar o juízo autorizado e até mesmo inspirado da Santa Romana Igreja, quando age em concílio, ou então quando a Santa Sé se pronuncia definitivamente sobre alguma coisa, não, Lutero pegou e disse, agora eu vou fazer a roda, agora eu achei uma teoria aqui na Sagrada Escritura que ninguém ainda tinha visto, que é a ideia de justificação forense, dentre outras, e nós vamos agora tirar todas as consequências disso aqui, e o que não concorde com isso, cai fora. Cai fora, não existe, é uma deturpação. Então o homem pegou e lançou fora vários livros do Velho Testamento, não só os deuterocanônicos, ele lançou vários outros livros do Velho Testamento, se eu não me engano, Reis, Crônicas, que também são considerados, né, os paralipômenos por nós. Ele lançou tudo isso fora, porque não falava de Cristo muito explicitamente, então não estava bom. Ele não figurava Cristo nesses livros, só falava de monarquias, de coisas assim, e não falava diretamente de Cristo. Então cai fora. Cai fora do cânon da Sagrada Escritura. Um cânon venerável que até mesmo os judeus acolheram, não. Cai fora. Também Apocalipse. Não, Apocalipse fala de um cordeiro lá e tal, isso não é cristocêntrico. Joga fora. A Epístola de São Tiago, a Epístola de São Tiago fala de obras. Não, não é essa a minha doutrina. Então agora vai fora também. É uma epístola de palha. Essa não devemos seguir. Essa é a doutrina de Lutero, é o cristocentrismo de Lutero, que é luterocentrismo, que é um fanatismo, que é uma coisa completamente sem base, completamente subjetiva. E é claro, por isso que se fala que abriu para a liberdade de pensamento, ou seja, para qualquer coisa que a pessoa invente, movida pelas suas paixões, movida pelos seus caprichos. E aí todo mundo, toda a sociedade tem que pagar por isso. É banho de sangue, é todo tipo de violência, é todo tipo de confusão social. Tem que pagar agora a sociedade por causa de um maluco desse. Que se tivesse sido capturado não teria podido fazer toda essa confusão que hoje leva o cristianismo a estar numa situação de crise universal. Porque o luteranismo ele produziu isso. Ele abriu as portas do Ocidente para a Revolução. E é por isso que num livro que li recentemente sobre essa questão do pensamento ocidental, as raízes teológicas do pensamento ocidental, o que nós encontramos, depois de falar de Petrarca, nós vamos para Lutero. Com certeza, porque Lutero está ali na base de toda essa revolução. Mas vamos continuar aqui o nosso itinerário. Então, nós tínhamos dito sobre esse luterocentrismo, não é? Que não tem nada a ver com esse cristocentrismo de que fala Bento XVI. E, olha só, para Bento XVI o homem é um apaixonado, não é verdade? Um apaixonado pelo Evangelho. Mais do que isso, ele é até uma testemunha do Evangelho. É isso que Bento XVI afirmou 30 anos antes. Tá? Não é a primeira vez que Bento XVI veio com essa ideia, não é porque estavam pressionando ele. Quando ele era um teólogo, representando a Igreja Católica numa comissão bilateral ou mista entre católicos e protestantes para estudo ecumênico, isso lá em 1983, ele vai dizer justamente isto. Atenção! Juntos começa-se a recebê-lo como uma testemunha do Evangelho, como um mestre na fé, como um paladino da renovação espiritual. A tomada em consideração do condicionamento histórico de nossos modos de expressão e pensamento contribuiu igualmente para fazer reconhecer grandemente nos meios católicos o pensamento de Lutero como uma forma legítima de teologia cristã. É isso que foi afirmado. Comissão Mista Católico-Luterana em Wittenberg, 6 de maio de 1983. Bento XVI estava nessa comissão, foi um dos peritos representando a Igreja Católica e ele afirmou isso. E está muito coerente com o que ele disse 30 anos depois. Então veja, são 30 anos de trabalho para o luteranismo. Na verdade, meus caros, se vocês querem se aprofundar mais sobre essa questão, eu encorajo realmente,
vocês a investigarem um pouco no nosso site sobre isso, porque nós já escrevemos algumas vezes sobre Bento XVI, não é a primeira vez que estamos falando sobre o assunto. Então, além de eu recomendar que leiam os sílabos, aqui deixe-me colocar aqui os sílabos que está ali no site da Monfort, aqui temos encíclicas e temos os sílabos. Além disso, os sílabos de Pio IX, eu também recomendo passar ali no Controvérsia Católica e ver alguns artigos como este aqui, por exemplo, Ratzinger 99% protestante. Isso fala de Ratzinger nos anos 90, tendo uma conferência com um senhor chamado Oscar Cullmann, que era um luterano, que dava aulas, se eu não me engano, na Universidade Valdense de Roma, e ali eles mostram que praticamente eles concordam em tudo. É uma coisinha ou outra, talvez, que eles não concordem, mas eles concordam praticamente em tudo, inclusive na doutrina sobre a justificação, como nós sabemos. Eles fizeram um acordo com os luteranos e agora os anátemas de Trento, que foram feitos visando justamente a doutrina luterana sobre a justificação, não valem mais para os luteranos. Eles sabem que eles têm razão. Até um rapazinho aí no YouTube, se vocês forem olhar, ele fala sobre a igreja luterana e tal, eu acho que é aqui do sul do Brasil também, e ele vai dizer, olha, justamente a igreja católica agora diz que a gente tem razão e tal. Né? Quem que fez isso aí? Quem que propôs essa noção de que agora os luteranos têm razão? Bento XVI. E tem mais coisa também. Aqui no Controvérsia nós temos vários textos mostrando a doutrina tradicional e a doutrina de Bento XVI, a doutrina nova, sobre a questão do ecumenismo, ou seja, do diálogo com os protestantes. Então nós temos vários textos. Normalmente é assim, primeiro nós citamos um texto antigo, como vocês veem aqui, por exemplo, Papa Bento XV, é um texto antigo, e depois um texto novo, de um Papa moderno, por exemplo, Paulo VI. E assim vamos confrontando aqui, ó, Pio XI, falando sobre a questão do ecumenismo, depois João Paulo II, e assim vai, e vocês vão vendo as diferenças entre cada um. Aqui também tem vídeos, né, onde eu leio e explico cada frase. Isso é um trabalho feito aí há 3 anos atrás, salvo engano meu. Então, olha aqui Bento XVI, né, Bento XVI aqui. Aqui é uma imagem que não está com uma boa definição, mas tudo Bento XVI participando de encontros ecumênicos com pessoas de várias seitas, né, com os luteranos, com os anglicanos, com os, entre aspas, ortodoxos, enfim, né, sempre está ali Bento XVI fazendo seu diálogo. Também no Controvérsia Católica vocês vão encontrar aqui esse texto sobre a nova evangelização também. Aqui eu acho que eu não pus o vídeo ainda, eu tenho que colocar, mas aqui é só o texto, ó, eu transcrevi todo o texto principal ali da conferência do Padre Francisco Catão sobre Bento XVI, ele fala muitas coisas. Se vocês pesquisarem, por exemplo, se quiserem atalhar as coisas, né, então vão lá, pesquisam assim, por exemplo, Lutero, né, aqui ó, já tem de Lutero a Ratzinger, e aqui o itinerário, ó, falando sobre essa mudança de Lutero a Ratzinger. A experiência era suspeita na Igreja Católica desde o século XVI, quando Lutero insistiu na experiência contra o magistério de Roma, contra as práticas de Roma. Então, a Igreja de Roma resolveu não falar de experiência. Condenou durante séculos todos os teólogos que deram importância à experiência, e assim vai. E, no fim, ele vai nos dizer que Bento XVI veio com essa ideia de experiência. No documento ele fala 70 vezes, ele diz de uma forma enfática, ele fala até de uma maneira engraçada, 70 vezes. Ele fala de experiência já no documento. Veja que revolução, é algo revolucionário que Bento XVI vem fazendo no assim chamado magistério papal dele. Bom, isso é o que nós afirmamos até aqui, então, para mostrar como Bento XVI tem uma outra perspectiva sobre Lutero e sobre a reforma protestante. De fato, se não há mais divergência teológica em questões fundamentais, não há por que não rezar juntos ou manter qualquer espécie de divisão. Contudo, isso significa que Leão X, o Concílio de Trento e todos os corifeus da Contra-Reforma, muitos deles santos de primeira linha, luminares de perfeição e sabedoria cristã, isto não é frase minha, isto é frase do Papa Pio XI, não foram capazes de compreender a doutrina de Lutero, por causa dos condicionamentos, por causa de modos de expressão, blá, blá, blá. Então, eles que estavam lá muito antes destes autores inovadores da nossa época, eles sabiam menos. Não, eles não tinham noção do que estava acontecendo, ainda que fossem pessoas exímias em santidade e em sabedoria cristã. Na verdade,
Somente depois do Concílio Vaticano II, os católicos começaram a entender Martinho Lutero. Curiosamente, essas pessoas tão compreensíveis não mostram o mesmo grau de compaixão para com os seus críticos do presente e do passado. Será que eles mudaram de posição? É isso que eu te pergunto. Será que eles realmente têm a mesma fé de um São Francisco de Sales, de um Santo Inácio de Loyola, de uma Santa Teresa d'Ávila, de um São João da Cruz, de um São Felipe Neri, de todos esses homens que militaram contra o protestantismo com todas as veras do seu coração, com todas as veras do seu coração e da sua alma? Será que eles pertencem ao mesmo grêmio de fiéis, desses luminares do pensamento católico? Será? Porque parece que em tudo eles favorecem Lutero, parece que eles dizem assim, Lutero tem razão, não é? E nós temos a mesma fé, é uma outra modalidade de cristianismo, mas isso é totalmente diferente da visão católica tradicional. Totalmente diferente. E ainda mais quando a gente vai olhar para o ponto-chave aqui da questão, que é o ecumenismo. E que é que a igreja agora está dividida. Isso é um absurdo teológico, dizer que a igreja de Cristo está dividida. E é com isso que nós vamos encerrando aqui o nosso vídeo, talvez se estenda um pouco porque é uma parte muito importante, porém, é com esse ponto que eu gostaria de terminar. Segundo Bento XVI, tanto católicos como luteranos têm culpa pela divisão dos cristãos. Note esse termo, divisão dos cristãos, devendo ambos pedir perdão a nosso Senhor Jesus Cristo por esse terrível crime. Por outro lado, a doutrina das Sagradas Escrituras e dos Santos Padres nos asseguram que a Igreja não pode sofrer divisão porque ela é um só corpo governado pelo mesmo Cristo. Deus estabeleceu Cristo, chefe sobre toda a Igreja, que é o seu corpo. Efésios 1, 22, 23. Ninguém odiou jamais a sua carne, mas nutre-a e cuida dela, como Cristo cuida da Igreja, porque nós somos os membros do seu corpo, formados de sua carne e dos seus ossos. Efésios 5, 29 e 30. Todos os membros do corpo, embora numerosos, não são, entretanto, senão um só corpo. Assim é Cristo. 1 Coríntios 12, 12. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios 4, 5. Há um só Deus, um só Cristo, uma só Igreja de Cristo, uma só fé, um só povo, que, pelo vínculo da concórdia, é estabelecido na unidade sólida de um mesmo corpo. A unidade não pode ser cindida, ou seja, dividida, cortada. Um corpo que permanece único não pode dividir-se pelo fracionamento do seu organismo. São Cipriano, De Catholica Ecclesiae Unitate, número 23. Ela não pode, a Igreja, ser dispersada em pedaços pela dilaceração de seus membros e de suas entranhas. Tudo o que for separado do centro da vida não mais poderá viver à parte nem respirar. O mesmo São Cipriano na mesma obra citada. Vede em que é que deveis tomar cuidado, vede porque é que deveis velar, vede o que é que deveis temer. Às vezes corta-se um membro do corpo humano, ou, antes, separa-se este membro do corpo, uma mão, um dedo, um pé. Acaso a alma segue o membro cortado? Quando ele estava no corpo, vivia. Cortado, perde a vida. Assim, o homem, enquanto vive no corpo da Igreja, é cristão católico. Separado dele, torna-se herege. A alma não segue o membro amputado. Santo Agostinho, Sermão 268, número 4. Quem quer que se separe da Igreja para se unir a uma esposa adúltera, abdica também as promessas feitas à Igreja. Quem quer que abandone a Igreja de Cristo não chegará às recompensas de Cristo. Quem quer que não guarde essa unidade, não guarda a lei de Deus, não guarda a fé do Pai e do Filho, não guarda a vida nem a salvação. São Cipriano, na mesma obra citada, número 6. Essas citações todas são tiradas de uma encíclica excelente do Papa Leão XIII, chamada Sats Coitum. É justamente uma encíclica falando sobre a unidade da Igreja. A Igreja é una e é única. Então, é muito importante esse documento, eu recomendo
a todos lerem esse documento, que está cheio de citações da Sagrada Escritura, dos Santos Padres, mostrando que o magistério católico simplesmente segue a doutrina de sempre. Não é como esse magistério novo que segue a doutrina de um inovador chamado Lutero e que diz que ele tem razão e que agora cria doutrinas do nada, como essa do ecumenismo, para dizer que sim, os cristãos podem estar divididos. Pode ter a igreja aqui plenamente e de uma certa maneira lá com os luteranos, de uma certa maneira com os ortodoxos, de uma certa maneira em todas as partes, como se o corpo de Cristo pudesse sofrer divisão e não estivesse visivelmente e perceptivelmente e totalmente e unicamente na Igreja Católica. No que toca especificamente à divisão produzida por Lutero e seus seguidores, o que a Igreja Católica tem a dizer sobre isso é o seguinte. Então, sobre essa divisão que aconteceu entre católicos e luteranos, certo? Ou seja, entre verdadeiros cristãos e esses cristãos que seguiram esse falso mestre chamado Lutero, falsos cristãos, portanto. Então, o que causou essa divisão? Fomos nós católicos, como está dizendo Bento XVI, as culpas recíprocas, comuns, que nós causamos essa divisão, temos que pedir perdão a Deus? Fomos nós católicos? Fomos nós católicos que fizemos isso? É isso? Não, não é isso que ensina o catolicismo de sempre. A doutrina católica tradicional é esta de São Pio X aqui, que diz o seguinte: em meio a esses flagelos, elevaram-se homens orgulhosos e rebeldes, inimigos da cruz de Cristo, homens de sentimentos terrestres que não tinham por Deus senão o próprio ventre. Esses homens, em lugar de se aplicarem à reforma dos costumes, negavam os dogmas, multiplicavam as desordens, relaxavam para si e para os outros o freio da licença, ou pelo menos, desprezando a direção autorizada da Igreja para lisonjear as paixões dos príncipes e dos povos mais corrompidos, chegavam por uma espécie de servidão a derrubar a doutrina e constituição e a disciplina, a doutrina, a constituição e a disciplina da Igreja, e depois, imitando os ímpios a quem dirige a ameaça, ai de vós que chamais mal ao bem e bem ao mal, chamavam reforma a essas rebeliões sediciosas e essa perversão da fé e dos costumes, e se intitulavam a si mesmos reformadores. Porém, na realidade, eles eram corruptores, pois, atrofiando à força de dissensões e de guerras as energias da Europa, preparavam as revoltas e a apostasia dos tempos modernos. São Pio X, Edite Sepe, número 9, 26 de maio de 1910. Essa é a opinião católica, a posição católica sobre a revolta protestante e sobre Martinho Lutero como um dos principais destes autoproclamados e falsos reformadores, que na verdade simplesmente arrastaram o mundo para esta liberdade de pensamento que simplesmente é a autorização de todo tipo de blasfêmia e de revolução. É isso que nós estamos vendo, que é uma arrogância, que é um orgulho do homem, que adora o seu próprio ventre em vez de se submeter ao ensinamento de Deus e aos ministros de Deus. É isso que está acontecendo na nossa época. E nós continuamos, porque São Pio X não foi o único a se pronunciar. Também falou o Papa Pio XI. Pretendemos falar de São Francisco de Sales, bispo de Genebra e doutor da Igreja, que, como aqueles luminares de perfeição e de sabedoria cristã que acabamos de lembrar, parecia enviado por Deus para se opor à heresia da Reforma, origem dessa apostasia da sociedade da Igreja, cujos efeitos dolorosos e funestos toda alma honesta hoje deplora. Papa Pio XI, Rerum Omnium Perturbationem, número 4, 26 de janeiro de 1923. Olhem só, essa é a posição católica, heresia da Reforma. Como esta gente que é herege, que não tem a fé de Jesus Cristo, pode estar numa obediência comum? Como essa gente pode estar, de alguma maneira, ligada em comunhão, sendo digna de ser comemorada por católicos? Como essa gente pode ser dita, então, inocente de toda essa divisão, de toda essa confusão que causaram? Como? Como Lutero pode ser como que reabilitado por Bento XVI? Com que base ele faz isso? Com base de que agora ele adere aos erros de Lutero ou não vê como erros o que nós somos obrigados a ter como heresia, como doutrinas perniciosas e de consequências sociais terríveis? É basicamente isso que está acontecendo aqui, e assim ele finge que não há uma divisão, ou que essa divisão é culpa dos católicos, ou uma culpa recíproca,
para inocentar quem tem realmente a culpa, quem realmente causou tudo isso e trouxe então todas as sociedades secretas, todos os grupos revolucionários, todas as revoluções dos costumes e na forma de pensar que hoje são o castigo dessa nossa civilização, um castigo que vem realmente a tempo para abalar as estruturas da civilização, do que sobrou ainda do cristianismo, e isso é consequência do protestantismo. E aqui eu reforço o meu argumento com o que eu estou dizendo, porque quanto mais se espalha o protestantismo, seja na Itália, seja no Brasil, seja em qualquer país outrora católico, mais aumenta a quantidade de blasfêmia, mais se tornam as pessoas vulgares, vis, mais se espalha a indiferença religiosa. E é isso que vai acontecer com o nosso país se as pessoas continuarem tendo como um modelo de conservadorismo, de tradicionalismo, a um sujeito como Bento XVI, que é uma pessoa que não é um verdadeiro e legítimo Papa, como foi um Leão X, como foi um Papa Pio IX, um Papa Pio XI, um São Pio X. Não, ele é completamente diferente. Um Leão XIII, por exemplo, jamais ensinaria essa questão da divisão, que os cristãos estão divididos. Não, para ser cristão tem que ter a fé de Jesus Cristo. Os luteranos não têm, eles são adeptos da heresia da reforma. Então, é isso. Agora vamos continuar, então. Logo, se Bento XVI quer comemorar a obediência comum de católicos e protestantes ao Evangelho, ele erra, porque não existe obediência a Cristo em duas igrejas, mas em uma só igreja de Cristo. Se ele quer rezar junto com eles, ele erra, porque Deus pede que nos afastemos da congregação dos hereges, desejando antes que rezemos pela sua conversão. Se ele quer pedir perdão pela divisão entre católicos e protestantes, ele também erra, porque a Igreja de Cristo não se divide. Apenas acontece de se separarem dela os hereges, que, assim fazendo, perdem a graça de Deus e a salvação. Como um membro cortado, não é acompanhado pela alma. Qual é a alma da Igreja? O Espírito Santo. Então, não os acompanha o Espírito Santo. E é por isso que eles se encontram nesse processo sempre de destruição, de divisão, de confusão, de revolução. No mesmo discurso, Bento XVI faz preceder essa declaração de uma reflexão sobre o ecumenismo. Particularmente nos interessa a justificação que ele faz deste movimento de diálogo com os protestantes. E aí, nesse discurso, então, Bento XVI ele vai simplesmente dizer que a Igreja tem como uma prioridade o ecumenismo, o diálogo com os protestantes. Isto é uma maneira eficaz de resolver este conflito que existe entre católicos, protestantes e outros grupos aí que estão separados, que dizem ser cristãos, mas estão separados da unidade católica. Então ele diz que o ecumenismo é uma ferramenta eficaz. Eu não vou, meus caros amigos, aqui me deter à leitura de tudo, a toda a análise que eu fiz desse tema. Isso eu vou deixar para os interessados que querem ir diretamente ao artigo para um aprofundamento, mas eu vou falar sim da conclusão. Isto é, comparando o que disse Bento XVI aí com o que disse o Papa Pio XI na encíclica Mortalium Animos, nós vemos que é tudo o contrário. Em vez de resolver o conflito entre cristãos, o que o ecumenismo vai fazer é tornar os cristãos, na verdade, indiferentes ao cristianismo e levar ao ateísmo, ao naturalismo, ou mesmo, que é uma tentativa de conciliar as duas coisas, ao modernismo. Então é para isso que serve, ou seja, vai levar os próprios católicos para a apostasia e para a heresia. Certo? É para isso que serve. Então o ecumenismo ele serve para levar todos os cristãos a uma perversão da sua fé, de um modo particular, levar os católicos a renunciarem à doutrina católica, como Bento XVI já está fazendo aqui, vocês estão vendo, a renunciar publicamente à doutrina católica por um compromisso que vai levar todos no fim para o mesmo buraco. Eu não preciso valer-me aqui da minha autoridade, dos meus estudos, ou enfim, qualquer coisa que seja uma conclusão pessoal minha, basta citar na realidade um trecho só da longa citação que eu fiz da Mortalium Animos do Papa Pio XI, que vai justamente condenar o ecumenismo que Bento XVI está aqui defendendo. Então nós vamos aqui, vamos descer um pouco, porque são muitos textos, e vamos simplesmente para a conclusão de Sua Santidade, o Papa Pio XI. Ele diz o seguinte: não sabemos, pois, como por essa grande divergência de opiniões seja defendido o caminho para a realização da unidade da Igreja. Ela não pode resultar senão de um só magistério, de uma só lei de crer, de uma só fé entre os cristãos.
Sabemos, entretanto, gerar-se facilmente daí, ou seja, dessas reuniões ecumênicas, como o Bento XVI está promovendo, um degrau para a negligência com a religião, ou indiferentismo, e para o denominado modernismo. Os que foram miseravelmente infeccionados por ele defendem que não é absoluta, mas relativa à verdade revelada, isto é, de acordo com as múltiplas necessidades dos tempos e dos lugares, e com as várias inclinações dos espíritos, uma vez que ela não estaria limitada por uma revelação imutável, mas seria tal que se adaptaria à vida dos homens. Então, é o que diz o Papa Pio XI: indiferentismo religioso e modernismo são os frutos do ecumenismo. Sem dúvida, trata-se de um remédio pior que a doença, uma solução da divisão entre os cristãos que produz a apostasia do cristianismo. Se hoje há no mundo menos cristãos, a culpa é do ecumenismo, o qual não existiria em meios ditos católicos, não fosse pelos esforços de Bento XVI e seus seguidores. É muito triste que haja católicos que se digam tradicionais e que vejam neste liberal, neste modernista, neste ecumenista fanático, um defensor da fé católica. Espero que este artigo tenha contribuído para reparar o equívoco, que, a meu ver, só pode ser fruto da ignorância do acima exposto. Então, meu caro, eu espero que isso tenha sepultado esse mito popular, esse equívoco, na verdade, a respeito de Bento XVI. Bento XVI é efetivamente um revolucionário, um liberal, uma pessoa que já não acredita nas coisas que os papas antigos e que os santos da Contra-Reforma, por exemplo, mas na verdade a gente pode dizer os santos de todos os tempos, porque na patrística era a mesma doutrina. Nós citamos aqui São Cipriano, Santo Agostinho, para mencionar somente alguns, mas há muitos outros. Enfim, todos os autores cristãos sempre defenderam doutrinas que não são estas abraçadas por Bento XVI e por seus correligionários luteranos, protestantes como Oscar Cullmann e tantos outros aí que estão se associando com ele para essas comemorações sinistras, que na verdade deveria ser algo não só não triunfalista, como eles dizem, mas deveria ser um motivo de vergonha, deveria se procurar esquecer isso aí, esqueçamos que aconteceu isso aí e voltemos todos para a Igreja Católica, porque esse afastamento do catolicismo leva a isto: indiferentismo religioso, ou seja, um aumento do ateísmo, para usar termos bastante simples, indiferentismo religioso e modernismo, ou seja, tratar a questão da religião como algo que vai mudando em toda a época, ou seja, que não é divino, mas é uma construção meramente humana. É isso que nós já vimos eles dizendo. Se você prestou atenção no que disse a comissão mista católico-luterana, em 1983, eles estão dizendo condicionamentos, coisas da época. Hoje a gente pensa diferente. Hoje a gente vê Lutero como uma testemunha. Hoje ele é um santo. E ainda tem gente que ousa dizer, pessoas absolutamente medíocres na análise e compreensão das coisas, ou que talvez por ignorância e boa-fé dizem isso, não sei, mas ainda há pessoas que dizem que o protestante sou eu. De que eu, na verdade, sou uma pessoa rebelde, sou uma pessoa que estou contra os papas de hoje em dia e tal, quando, na verdade, protestante de carteirinha, pessoa que realmente acredita em Lutero, que o vê como testemunha, que o homenageia, inclusive, de muitas formas, esse aí não é protestante, esse aí é católico tradicional. Então, eu espero que esse artigo, se serviu para alguma coisa, pelo menos ajudou vocês a superarem essa ilusão, se ainda existia. Está certo? Bento XVI não é um conservador, não é um católico tradicional. Aliás, se ele é um conservador luterano, ele é um conservador das doutrinas de Lutero, um conservador das doutrinas revolucionárias do Vaticano II. Isto ele conserva e não negocia. Aí não existe condicionamento, aí não existe equívoco, aí não existe erro. A igreja pode ter errado 500 anos no seu entendimento do protestantismo. Ou, vamos lá, 450 anos, se quiserem ser bem exatos. Errou 450 anos. Mas agora sim, nesses 50 anos a gente está certo. A gente acertou, agora a gente está certo. Ou então, a igreja errou 1900 anos na compreensão que tinha sobre a sua unidade. Errou 1900 e tantos anos. Mas agora sim, agora a gente acertou. Então, isso não é gente séria, isso não é gente realmente que busca o bem da igreja e que é humilde. Não são humildes. Eles, com seu orgulho, adoram a si mesmos, acham que são bonitos, são maravilhosos, quando estão fazendo algo terrível.
me dá até a entender que são agentes duplos, são pessoas realmente que estão aí se infiltrando para corromper, para distorcer as coisas. Nós vemos nos escritos dos santos padres, dos autores do passado em geral, enfim, da Sagrada Escritura mesmo, eles acusando os hereges dessas coisas. E quando nós vemos esse tipo de atitude da parte de Bento XVI e de seus colegas aí, nós vemos realmente que parece, não dá para ter um juízo diferente. Eles têm essa intenção de, com palavras adocicadas, destruir completamente a fé católica e colocar no seu lugar uma instituição, uma entidade ecumênica sem dogmas. É o que dá a entender, já que ele fala que luteranos e católicos têm uma obediência comum, já que ele diz todas essas coisas que nós falamos aqui. Bem, penso que é isso então, meus caros. Muito obrigado pela atenção. Aqui então deixo todos vendo então essa questão de Bento XVI como um verdadeiro luterano, como um verdadeiro herege. E assim nós concluímos que se o protestantismo hoje tem algum crescimento no mundo, sobretudo aqui em países outrora católicos, é porque pessoas como Bento XVI, em vez de pedir a conversão dos protestantes, comemora o protestantismo. Então, dessa maneira a coisa não tem como ir para frente, realmente. Bem, é isto aí então. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu peço que consultem o artigo, que está bem completo, e se tiver alguma questão, se persistirem os sintomas, procurem entrar em contato comigo aqui, via WhatsApp ou então pelos comentários. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.